Só um minuto. Gravação iniciada. Ok. Então, como eu comentei, o tema de hoje do webinar é de ensaios mecânicos e miniaturizados, focados nessas novas técnicas que nós temos desenvolvidas e aplicadas aqui no laboratório e suas aplicações, né? Primeiramente, antes da gente começar, quero fazer uma breve apresentação da nossa equipe do laboratório, para quem não nos conhece. Então, nós trabalhamos aqui no LTAD, o Laboratório de Tecnologia Atrito e Desgaste, e o LTAD, dentro da Universidade Federal de Uberlândia, onde nós ficamos, ele compõe um grupo de pesquisa que é a unidade Embrapi. Então, nesse grupo de pesquisa, a gente tem um foco em atuação em pesquisa e desenvolvimento, sempre em parcerias com empresas do setor industrial. Então, estamos atuando nessas parcerias de P&D desde 92, hoje aí com uma estrutura de mais de 2.000 metros quadrados e 150 colaboradores trabalhando diretamente nesses projetos em parcerias com empresas. Ficamos aqui na cidade de Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, a mais ou menos 600 quilômetros aí de São Paulo. Mostrando um pouquinho em números da nossa unidade, nós, nos últimos 5 anos, aí, já assim, estão em andamento 23 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com essas parcerias, trabalhando também uma modalidade voltada a prestações de serviço tecnológico, onde são ensaios pontuais, análises de falha também, fizemos aí 95 dessas prestações e trazendo essas empresas parceiras com mais de 50 empresas parceiras aí nessas modalidades aí de prestação de serviço e pesquisa e desenvolvimento. Então, esse é o nosso caminho, a gente tenta hoje alavancar bastante essas parcerias, né? E essas parcerias nossas são feitas em algumas áreas, a gente denomina nossa área de competência como tecnologias metal-mecânica, onde entra uma área de tecnologia de superfície, a tribologia, atrito e desgaste, onde realmente o nosso laboratório surgiu, né? Mas a gente tem trabalhado muito forte no que a gente chama aí de novas tecnologias para medições de propriedades e comportamentos mecânicos, onde o tema desse webinar se encaixa, né? A parte de tecnologia união, voltada à soldagem, né? Tem uma área forte também de manufatura aditiva, hoje, que o pessoal do LaproSolda, que é dentro do nosso grupo de pesquisa, tem desenvolvido bastante manufatura aí, de materiais metálicos, né? Então, basicamente, é uma pequena apresentação. Então, apresentando o Luiz já terminou o doutorado dele aí, acho que foi no começo do ano, né, Luiz? Foi no meio desse ano. Exatamente, trabalhando em um desses ensaios miniaturizados que a gente vai apresentar hoje, em conjunto com a análise de fragilização por hidrogênio. Então, o Luiz tem hoje uma vasta experiência nesses ensaios miniaturizados, trabalha em projetos hoje aqui no laboratório, aplicando e desenvolvendo esses ensaios, né? Então, vou passar a palavra para ele, para que ele possa apresentar para vocês um pouco sobre esses ensaios miniaturizados e suas aplicações. Beleza, obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Vou me apresentar brevemente, o Felipe já comentou. Meu nome é Luiz Fernando, eu defendi meu doutorado recentemente aqui pelo LTAD e hoje eu trabalho como engenheiro pesquisador aqui e basicamente hoje estou à frente de alguns ensaios, né, dessas que a gente chama hoje de mini-testes ou ensaios miniaturizados e vou passar um overview geral aqui das técnicas que a gente tem hoje no laboratório, né, de como que tudo começou e principalmente agora das aplicações, ok? Bom, então, primeira pergunta que vem, né, já que na literatura ou nas normas sempre existem ensaios para caracterização fácil, né, normatizados, vem a pergunta de por que utilizar ensaios miniaturizados, né? E, bom, uma breve introdução seria, né, que os equipamentos, né, principalmente da indústria de processo, né, sempre estão sujeitos a fenômenos de degradação ao longo do tempo. Por exemplo, elevadas variações de temperatura, ambientes corrosivos, elevados estados de tensão, né, e algumas das vezes, até mesmo por falta de informação, né, é realizada a substituição, às vezes, prematura de equipamentos, né? Quando eu digo falta de informação, eu estou dizendo que
a propriedade desse material pode ter mudado ao longo desse tempo devido aos fenômenos de degradação, ou mesmo um equipamento que está numa planta muito antiga, que se perdeu documentos, já não tem informação do material desse componente, né? E para isso, então, né, para análise ou avaliação da vida residual, que o potencial de possíveis falhas de componentes em operação, isso é uma análise crítica quando, né, no que diz respeito à segurança e à confiabilidade dos mesmos, né? E destaco aqui principalmente hoje, né, centrais elétricas em operação ou então indústrias petroquímicas no fim de suas vidas de projeto. E para tomar decisões, né, ou para otimizar as decisões relacionadas à vida dos equipamentos, é necessário então ter, né, esse monitoramento da degradação desses materiais ao longo do ciclo de vida. Só que nesse quesito, né, os ensaios mecânicos convencionais aí requerem um grande volume de material a ser testado, o que pode, né, prejudicar a integridade do componente. E é nesse âmbito que a gente entra, então, né, com os ensaios, né, as técnicas de ensaio em pequenas amostras, né? E até eu deixo essa imagem aqui simplesmente para mostrar a dimensão aqui de vários corpos de prova de distintos ensaios aqui, que até eu vou apresentar na sequência, né? E, bom, do lado de um clipe, para mostrar realmente o pequeno volume de material que pode ser utilizado para levantar algumas propriedades. Tendo em vista um contexto histórico aqui, né? Então, esses ensaios miniaturizados começaram bastante aí, né, na década de 80, 90, tiveram seu desenvolvimento inicial, foram alavancados basicamente pela indústria nuclear e pela indústria de óleo e gás. Esse aqui, né, esse primeiro slide que eu mostro, é um dos primeiros trabalhos que se tem notícia no que hoje a gente conhece como o Small Punch Test, que até eu vou explicar melhor na sequência, né? Nessa época ele era chamado de Miniaturized Disc Bend Test, ou seja, um disco miniaturizado para ensaio de dobramento. E essa amostra, né, olha só, ele coloca até aqui em comparativo com uma moeda lá da época e um corpo de prova de tração convencional, né? Apenas para se ter noção aí da dimensão do que necessita para fazer o teste, né? Então, nesse ensaio, ele fez aqui usando um diâmetro de 3 milímetros em um material que foi irradiado, ok? Outro também, ó, mais ou menos nessa época aí, ó, no começo da década de 90, os primeiros trabalhos que se tem notícia do Sharpie, né, do ensaio de impacto Sharpie, usando também amostras em miniatura. Aqui eu mostro, então, no caso desse trabalho, desse Caiano, ele fez, então, a tentativa de obter aquela temperatura de transição dúctil frágil, né? E, bom, o corpo de prova convencional Sharpie, que utiliza uma seção 10 por 10, e ele fez esse corpo de prova miniaturizado para ter essas relações, né? Então, ó, ele fez concessões de 1,5 milímetros, 1 milímetro, né? Aqui apenas para ter uma noção de escala aí desse corpo de prova. Um exemplo mais recente, né, um case aí de sucesso, aqui de 2015, né, no caso foi publicado nessa revista Power Engineering, diz que, né, tinha-se esse rotor, né, de turbina aí, em operação, ele é da década de 60, e esse foi um caso daquele que eu comentei, né, que ele se perdeu o documento ou não sabia mais sobre o material, as propriedades desse material, dessa turbina. E então, eles resolveram fazer teste de vida residual e utilizaram as amostras de small punch, né? Bom, eles queriam testar, na verdade, a sua tenacidade à fratura. E normalmente, para esse tipo de teste, né, convencional, são utilizadas amostras aí, né, na faixa de 1 por 1, né, por meio de polegada, né? E enquanto isso, uma amostra de small punch pode ser utilizada aí, né, nessa faixa aqui, né, de 8 milímetros de diâmetro, 0,5 milímetros de espessura. Então, o que eles fizeram, né? Eles fizeram um teste em laboratório, né? Pegaram essa amostrinha pequena aí. Para esse teste, para o aparato de teste, ele utilizou um punção esférico aqui de 2,5 milímetros de diâmetro.
O teste foi, então, monitorado ali com um sensor de emissão acústica. E a conclusão deles, né? A conclusão foi que, usando os valores de tenacidade obtidos por meio desse ensaio Small Punch, né, que é um ensaio alternativo aí, e ainda adicionando um fator de segurança conservador, o modelo apresentou baixo risco de continuar em operação, né? Ou seja, a turbina podia continuar em operação e, né, no laudo lá que eles lançaram, né, na época, eles foram avaliados que o rotor poderia operar por mais 5 anos antes da próxima inspeção, né? Então, aí mostrando um case de como uma aplicação, retirando uma amostra muito pequena, bem reduzida, te dá informação aí para poder, né, tomar decisões sem prejudicar a operação do componente, né? Bom, agora eu vou falar os ensaios que a gente tem trabalhado aqui no laboratório, né? E começo falando primeiro por essa espécie de amostragem, né? Uma amostragem estilo Scoop, que ela é feita, então, uma amostragem para ensaios miniaturizados, que nesse equipamento, esse Scoop, ele funciona na base da rotação de dois eixos, né? Sendo um eixo de corte, o outro eixo de avanço ou de profundidade aqui, né? Onde aqui, basicamente, a gente tira uma casca aqui do material, né? E veja que essa casca ela tem dimensões reduzidas aí, ó, por exemplo, de uma dimensão de 30 por 40 e apenas 3 milímetros aqui de espessura do material, onde a partir de uma casca dessa é possível fazer, por exemplo, essa quantidade aqui de corpos de prova, né, miniaturizados, né? Então, estamos falando aqui de corpos de prova de Sharpie, de Small Punch, até mini tração, né, tração miniaturizada, ou até tração para testes em fadiga, ok? E esse aqui é algo que a gente tem aqui já desenvolvido no LTAD, onde a gente usa essa ferramenta de amostragem pneumática, que pode ser, então, utilizada tanto para cortes em chapas ou tubulações, né? Já fizemos testes para cortes em aço carbono, inox e superduplex. E também estamos levando essa tecnologia para fazer, então, a ferramenta do Scoop marinizado, né? Poder utilizar pelo mergulhador em ambiente submarino. Bom, a partir disso, né, alguns dos testes que a gente tem aqui, primeiro deles que eu destaco aqui é o impacto de Sharpie miniaturizado. Esse é um teste que eu não vou entrar muito em detalhe, a gente até fez um webinar anteriormente a esse de hoje, e até deixo o link aqui do YouTube. Posteriormente, quando for disponibilizado esse material para vocês podem acessar lá e tem um webinar mais completo sobre essa técnica, né? Mas aqui, como o tema é de ensaios miniaturizados, destaco aqui a questão da dimensão do corpo de prova, né? Então, visto que o convencional, aquele de seção quadrada 10 por 10 e aí 55 milímetros, né? Para até chegar num que hoje até tem esse chamado de ISO, subsize chamado na ISO, né? Que usa de 3 por 4 milímetros a seção. E a metade aí, né? 27 do comprimento, né? Inclusive, nesse nosso equipamento, a gente consegue hoje trabalhar com espessuras menores do que essas de 3 por 4, né? Ajustado aí conforme a necessidade. O nosso equipamento hoje opera nessas temperaturas de menos 160 a 200 graus Celsius, atingindo a faixa de energia potencial de 7 a 14,8 joules. Um outro ensaio, que esse também eu vou falar bem rápido, que a gente está iniciando nossas aplicações aqui, que é o ensaio de tração miniaturizado, né? Então, bom, ele se comporta, o ensaio é como se fosse um ensaio de tração convencional. No caso, a geometria do corpo de prova pode ser até variada, né? Aqui eu trago aquela que a gente conhece aí, ou como gravatinha, ou até em inglês a gente vê como dog bone, né? Um osso de cachorro. Mas tem diversas geometrias, como por exemplo aquela circular que eu mostrei no slide anterior, né? Mostrando para aplicações de fadiga ou até mesmo de tenacidade, né? E hoje essa técnica tem sido bastante estudada para esse tipo de propriedade mecânica, que hoje ainda é relacionado, né, correlacionado às tensões avaliadas via análise de elementos finitos, né? Então é uma técnica
muito potencial, até porque o carregamento em tração é algo que já está aí há muitos anos, né? Esse aí é um ensaio talvez que a gente mais confia hoje. E a partir de pequenas dimensões, a gente vai poder ter a correlação aí com essas propriedades de tração. Além disso, né, ele é interessante para poder fazer ensaio com controle, por exemplo, de temperatura, seja para aplicações de influência, ou até mesmo de um meio fechado, né, para poder fazer um teste de corrosão sob tensão, ou até mesmo para estudo de fragilização por hidrogênio, né? Então é uma técnica aqui bem versátil, né? Na sequência, agora eu vou falar um pouco mais sobre o ensaio de funcionamento esférico, né, o do Small Punch Test. Esse aqui é um que eu posso falar um pouco mais, porque meu doutorado foi nesse tema, né? E, bom, esse ensaio, talvez esse nome Small Punch pode até ser conhecido para alguns ainda não, né? E a técnica mesmo dele, né? Ele trata-se de um puncionamento, né? Só que em escala reduzida, onde aqui eu tenho, né, uma matriz superior, uma matriz inferior, onde vai estar o corpo de prova entre essas duas matrizes, e ele vai ser carregado aqui na região central por uma esfera ou então por uma punção totalmente com a ponta esférica, né, como está mostrando nessa animação, e ele vai sendo carregado até o seu rompimento, né, até a ruptura do corpo de prova. E aqui a gente está falando de corpo de prova de diâmetro de 8 milímetros e espessura de 0,5 milímetros, né? Um disco cilíndrico com dimensões bem reduzidas. Esse é o que a gente tem hoje no nosso laboratório, né? Então, ao longo do ensaio, o que é medido, né? Ele é um ensaio instrumentado, na verdade, e ele é medido, então, a força por meio de uma célula de carga e o deslocamento por meio de LVDTs. Aqui é a mesma imagem do slide anterior, só para mostrar que isso tudo está aqui dentro, em escala reduzida desse porta-amostras, né? A gente tem essa base, a porca de fixação, e todo o ensaio é feito aqui dentro, né, em escala reduzida. E, após o ensaio, o que é feito é a medição, né, da força e deslocamento. A gente tem essa curva típica, né, de força por deslocamento aqui do ensaio, onde a gente vê algumas regiões bem distintas aqui durante o ensaio, né? A gente tem uma primeira região que corresponde a uma flexão elástica. A gente tem uma segunda região que seria um início de uma flexão plástica. Inclusive, entre essas regiões 1 e 2, a gente tem uma força de transição aqui, né? Aqui denominada PY, que essa força vai ser relacionada, então, ao escoamento do material. A gente tem uma terceira região, que é a maior parte do ensaio, né, que é uma região onde ocorre um estiramento de membrana, né? Então, além de continuar alta deformação, o corpo de prova tem um afinamento durante essa região, até chegar nas regiões de força máxima, aqui chamada de PM. Então, né, temos a instabilidade, o início de propagação de trinca, até a ruptura, né? E hoje, né, recentemente foi feita a norma para esse ensaio, né? Até então, né, enquanto a gente tinha o desenvolvimento, ainda não tinha essa norma da STM, mas hoje a gente tem essa norma, a STM E3205, e, né, também permite relacionar as propriedades de tração, seja ela a de limite de escoamento ou limite de resistência à tração, com essas forças aqui da curva de resposta, né? Então, o limite de escoamento é relacionado aqui com a força PY, né? A força de transição entre a fase elástica e plástica do ensaio, enquanto o limite de resistência à tração ele é correlacionado com a força máxima, né? E aí a gente tem essas constantes alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que são constantes empíricas, ok? Bom, uma aplicação aí, né, dessa técnica vem aqui também como consequência aqui do meu doutorado, que foi o uso dessa técnica para avaliação da fragilização por hidrogênio, né? Então, bom, como vantagem aí, né, dessa técnica, tem-se o pouco volume de material necessário para ser testado e o tempo de ensaio pequeno, né, de 1 a 4 horas aí, né? Então, todo aquele equipamento que eu mostrei anteriormente. Então, quando a gente coloca um fluido eletrolítico, né, passa a ter uma simulação de fragilização por hidrogênio, né, de
onde a gente conta com alguns eletrodos, né? Um eletrodo de trabalho, um eletrodo de referência. E, bom, após o ensaio, né? Como a gente tem como resposta a força e deslocamento, dá para ser observado aqui, né, a diferença que a gente tem, onde a vermelha indicada aqui é uma curva feita ao ar, e as condições em azul e verde aqui são curvas já com meio de hidrogênio, né? Então, com a entrada do hidrogênio no material, ele afeta as propriedades mecânicas do material, como, por exemplo, a tenacidade, às vezes até a resistência, né? Aqui, como, por exemplo, na curva, é notado isso, né? Ele teve uma queda de força máxima, uma queda de deslocamento, e isso afeta diretamente as propriedades mecânicas que podem ser avaliadas aqui pelo ensaio de Small Punch. Outra aplicação ainda também, né, nesse âmbito de fragilização por hidrogênio é o uso dessa técnica para carregamento em patamares, né? Então, é algo que hoje é normatizado aí pela ASTM F1624 para ensaios de incremental step load, né? No caso, esse teste aqui é feito num teste de flexão 4 pontos, ou então até mesmo de carregamento axial, e foi desenvolvido, então, durante o meu doutorado, e até hoje em dia já tem outros pesquisadores mexendo com isso também, que é feito, então, o corpo de prova de Small Punch para fazer testes com patamares incrementais, né? Então, após o ensaio também, a gente tira aqui os valores de PTH, ou então de força, força de limite invariante, né? Antes de ocorrer trincas, né? Então, por meio de testes também com amostras miniaturizadas, ou até com o uso de entalhe nessas amostras, né? A gente consegue fazer, né, para materiais de alta ductilidade, algo que pode ser feito com um ensaio convencional, que requer também um volume muito maior de material. A gente tem também, agora, além desses testes que demandam a bancada ou um ensaio fixo, né, a gente consegue fazer alguns ensaios também miniaturizados in situ, né, ou seja, no próprio local de aplicação. E um deles, que eu vou mostrar aqui na sequência, é a indentação instrumentada, né? Então, indentação nada mais é do que um ensaio de dureza mesmo, né? Isso é comum aí da prática de vocês. Mas, no nosso caso, a gente aplica esse ensaio, no caso aqui, com instrumentação, né? Ou seja, com a medição aí, né, de deslocamento, de força ao vivo, né? E isso aí pode ser feito tanto em bancada quanto testes in situ, né? E esses testes nossos que a gente chamou de indentação instrumentada, hoje a gente trabalha aqui para determinação de propriedades mecânicas, como, por exemplo, né, o limite de escoamento, o limite de resistência, a dureza, Brinell, no caso, que a gente usa um indentador esférico, mas pode ser convertido, o expoente de curamento, coeficiente de resistência, e a gente está trabalhando também para desenvolver a parte de tenacidade à fratura por meio desse ensaio, né? Então, nessa imagem até dá para ver que hoje a gente usa esferas da ordem de 1,5 milímetros, né? E aqui a distância entre duas indentações, né, bem próximas, por isso a gente também traz esse ensaio aí como um dos miniaturizados que a gente está falando. Bom, entrando um pouco mais sobre esse ensaio, né? A gente tem hoje, então, desenvolvido um ensaio de bancada, né, onde a gente conta aqui com a carga máxima de 4.500 newtons, uma resolução de 0,5 micrômetros, um indentador esférico hoje de 1 ou 1,5 de diâmetro, e esse equipamento de bancada é o mesmo que é utilizado para os ensaios de Small Punch, que eu mostrei anteriormente. E a gente tem também, né, essa parte aqui do equipamento portátil. Esse equipamento, então, né, ele pode ser operado tanto em bancada, como mostrado aqui, quanto em campo, né? Em bancada ele funciona aqui com bases magnéticas, e quando é levado a campo ele funciona aí um sistema de correntes para fixação, né? E, bom, esse ensaio ele é acompanhado em tempo real, né? Ele não depende muito de treinamento, então é uma operação até autônoma, e a gente tem hoje nele, né, uma carga máxima de 1.300 newton, utilizando, no caso, um indentador de 1 milímetro de diâmetro, e temos um ensaio em campo aí de aproximadamente 3 minutos, né? Com a mesma resolução que a gente tem em bancada.
Bom, então só para explicar rapidamente a técnica, né, dessa indentação instrumentada, né? Muitos podem pensar que é só fazer a dureza e fazer as correlações, mas não é bem assim, né? O que a gente faz hoje é um ciclo de carregamentos e descarregamentos, né? Alguns ciclos, onde durante o ensaio, né, o que a gente pega essa curva de força por profundidade de indentação, a gente faz alguns descarregamentos e vai notando que quando faz esses ciclos de carregamentos e descarregamentos, o que acontece simultaneamente durante o ensaio é que a gente está tendo um escoamento e um encruamento simultâneo, né? Ou seja, a gente tem a alta deformação e a recuperação elástica acontecendo. Por isso que a gente consegue ver uma curva, né, basicamente linear ao longo de todo o ensaio, e enquanto esses descarregamentos sempre vão tender a alguns valores aí, né? Então, por exemplo, no primeiro descarregamento, a gente vai ter alguns valores de profundidade elástica e outro profundidade plástica, que é aquele que, caso eu descarregasse 100%, voltaria para um valor que já não seria igual ao valor inicial, né? Já tem uma deformação no ensaio. E hoje a gente usa esse ensaio para determinar limite de resistência e limite de escoamento a partir dessas curvas de resposta, baseado então nesses ciclos de carregamento e descarregamento, que é um modelo desenvolvido aqui lá atrás por Haggard, também lá no começo da década de 90. A gente tem então algumas propriedades que podem ser determinadas por meio dessas equações, né? Então, a resistência, o escoamento, onde esses alfa, M, beta e B são parâmetros empíricos, e também a gente desenvolve, a gente mede também a dureza Brinell, né? Dureza Brinell que envolve uma força e uma área que, no caso aqui, a gente considera a área da impressão aí mesmo. Apenas um exemplo, né? Aqui foi um ensaio realizado com 10 descarregamentos, e a partir, perdão, acho que 8 descarregamentos, e a partir desses pontos de descarregamentos, né, a gente consegue relacionar cada ponto desse aqui com uma deformação real da curva de tensão-deformação, e por isso a gente tem essa estimativa aqui de uma curva de tensão-deformação verdadeira, né? E a partir dela, a gente tem a partir daquelas constantes empíricas, o cálculo aí, né, por exemplo, do limite de escoamento para esse material testado aqui, né, onde a gente tinha um nominal de 775 e a indentação nos forneceu 827, né, e limite de resistência 848, onde a indentação forneceu 894, e a dureza Brinell convencional, 267 Brinell, e por meio dessa indentação instrumentada, a gente chegou aqui no valor de 273. Bom, além disso, né, uma aplicação clara desse ensaio, né, ele pode ser aplicado no controle de qualidade, né, na fabricação e no recebimento de componentes metálicos. Bom, como por exemplo, diretamente nas linhas de laminação ou extrusão, né, de perfis e tubos, na fundição ou nas linhas de tratamento térmico, né? Então, esse equipamento portátil que a gente desenvolve hoje aqui tem essas grandes aplicações aí, né, direto em campo. E como grandes vantagens, a gente tem que são ensaios que não necessitam a preparação de corpo de prova e pode ser considerado não destrutivo, né? Ele vai causar apenas uma leve impressão ali no metal que você está testando. Bom, e nosso equipamento ele conta com uma eletrônica embarcada, né? Ele pode ser operado em campo, sem necessidade de transportar a amostra para laboratórios, né? Às vezes também, se já tiver uma bancada em campo, pode facilitar ou não também, né? E hoje a gente tem desenvolvido essa técnica usando, né, a inteligência artificial, né, para tentar aumentar a precisão dela, né? Então, a partir de um banco de dados, de curvas, de vários materiais testados, a gente tem desenvolvido essa parte de inteligência artificial também para aumentar a confiabilidade desses testes em campo. Apenas para fechar, algumas publicações aqui da equipe, né? Então, com esses temas de ensaios miniaturizados, a gente tem algumas dissertações de mestrado, alguns teses de doutorado, alguns artigos em periódicos, né? Periódicos internacionais, né? Então, vai ficar aqui ao final da apresentação. Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Volto a palavra para o Felipe e depois fico aberto a perguntas. Eu vou só finalizar. Obrigado aí, Luiz, pela apresentação. Realmente
um overview, né, do que a gente tem trabalhado nesses mini-testes. Tem diversas outras aplicações hoje também que a gente tem utilizado, que talvez se a gente fosse entrar em todas ficaria muito longo, mas é exatamente para a gente passar aqui um resumo e aí a gente abre para perguntas. Mas antes de a gente chegar nas perguntas, eu quero só mostrar rapidamente como que a gente tem feito esses modelos de parceria, né, com as empresas. Então, hoje, como eu expliquei, a gente tem duas modalidades voltado a projetos de P&D, que são essas demandas mais complexas, desafios maiores, né, onde a gente realmente trabalha no desenvolvimento de inovação, ou então algumas prestações de serviço, coisas de curto prazo, ensaios, análises de falha, avaliações mais simples, né? E essas parcerias de projetos em P&D, a gente tem um apoio da Embrapi. Como eu falei, nosso grupo que nós montamos, nosso grupo de pesquisa aqui na UFO, a gente chama de unidade Embrapi, porque é uma unidade que foi credenciada pela Embrapi, né? E o que é Embrapi? Explicando rapidamente para vocês, quem não conhece, é sigla para Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Ela é um órgão de fomento do governo federal que ela credencia laboratórios e unidades de pesquisa que têm excelência naquilo que eles desenvolvem para apoiar financeiramente em projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? E eles apoiam projetos, né? Tem hoje alguns modelos de financiamento, de apoio financeiro, né? Que a Embrapi traz. Esse é um modelo mais tradicional, onde ela apoia um terço, e nós também entramos com uma contrapartida da universidade nesses projetos, o que, de certa forma, reduz muito o custo e os riscos da execução desses projetos de P&D, né? E a ideia da Embrapi é que são modelos desburocratizados. Não tem necessidade de edital, é um acordo entre nós da universidade com as empresas. Olha, queremos estudar isso, a gente fecha uma proposta, concordou aqui, concordou ali, assinou o contrato e esse recurso já está disponível. Então, a gente fica também disponível aí, caso vocês tenham interesse em conversar sobre parceria, sobre os desafios, a gente fica aí à disposição. Eu queria, nesse momento, abrir para perguntas. Então, como eu comentei no começo da apresentação, as perguntas podem ser feitas de duas maneiras. Vocês podem fazer perguntas no chat aqui da reunião, ou então, se vocês preferirem, podem levantar a mão aí nas reações do Teams, que eu posso liberar a abertura do microfone para vocês e aí a gente pode conversar e vocês podem fazer as perguntas verbalmente. Então, na verdade, eu vou começar fazendo aí, ó, o Osmar levantou a mão, depois eu tenho uma pergunta para o Luiz, mas eu vou permitir, ó, o microfone, o Osmar pode abrir o microfone. Bom dia aí, pessoal. Estão me escutando bem? Sim, estamos sim. Beleza. Primeiramente, parabenizar aí o LTAD pelos desenvolvimentos, né? Bem interessante. Eu sou pesquisador aqui no Instituto Senai de Inovação, tá? Parabéns aí, Luiz, pela apresentação, Felipe também. Uma das minhas dúvidas aqui em relação a normas. Tem normas que suportam esses ensaios, esses mini-testes que vocês utilizam aí para aplicações industriais hoje? Beleza. Bom, alguns sim, outros não, né? Então, veja, eu mostrei lá atrás o de... Vamos voltar aqui. Hoje, o ensaio Small Punch tem norma, né? Ele tem essa ASTM E3205, só que ainda, como é um ensaio alternativo, né, a norma dele está bem no início, né? Ele tem algumas diretrizes aí para essa conversão aí dessas forças em tensões de escoamento e resistência. E, ao mesmo tempo, pessoal, a gente segue no desenvolvimento para outras aplicações que não vão estar em normas. Da mesma forma, a gente tem o Mini Sharpie, né, o Sharpie miniaturizado também tem uma ISO, né, 14556, que também traz um corpo de prova, e ao mesmo tempo está sendo desenvolvido, né, para poder obter espessuras diferentes dessas da norma e obter as correlações. Bom, então aquilo que não está em norma, a maior parte a gente traz como correlações empíricas mesmo, né? Que é hoje o caso da indentação instrumentada, que já está
já vem sendo desenvolvida desde a década de 90, né? E ainda carrega, né, todos esses parâmetros empíricos mesmo, né? Por isso que hoje a gente está trabalhando numa linha de inteligência artificial para tentar mitigar esses dados aí. Até complementando o que o Osmar perguntou, principalmente a norma do Small Punch, a norma 2020, ela é bem recente de certa forma, ela ainda é uma norma muito novinha, né? Ela é muito básica exatamente para começar a instigar esse crescimento. Então, na verdade, assim, a gente tem ido além, muito mais além, né? Mas a ideia é realmente, a indústria, de certa forma, tem um receio de aplicação quando não tem normas. Então, o que a gente tem feito, via de regra, é procurado consolidar muito bem, né, esses ensaios para que, de certa forma, você possa ter menos problemas. Isso. Legal, legal. Só uma última pergunta aqui, porque já tem outro pessoal levantando a mão. Em relação aos equipamentos, existem fornecedores específicos para esses equipamentos ou eu posso adaptar no meu equipamento ali para os ensaios convencionais, por exemplo? Vai lá no Mini Sharpie, Luiz. Esse equipamento Mini Sharpie nós desenvolvemos aqui no laboratório. Eu acho que são 7 ou 8 hoje que tem no mundo. É um ensaio, de certa forma, bem específico, né? Então nós tivemos que desenvolver, não tinha um fornecedor. E o Small Punch também, a gente desconhece hoje um fornecedor que possa fornecer. Ensaios de tração miniaturizado, você pode fazer num frame convencional, só que, assim, aí tem dificuldades de garra, alinhamento. Esse Sim. frame que a gente está utilizando, ele é específico para ensaios miniaturizados, né? Uhum. Mas, de certa forma, pode ser realizado, sim, numa máquina convencional. Entendi. Isso, todos esses, no caso, que a gente tem o carregamento axial, que, por exemplo, seja o small punch ou tração, dá para ser feito numa máquina servo-hidráulica, né? Mas é aquele lance, né? A gente vai adaptar uma máquina robusta para um ensaio muito miniaturizado, né? Então, às vezes, compensa a gente ter algo mais compacto, que talvez até portátil, né? Isso aí é onde a gente Entendi. trabalha hoje muito em cima disso. A gente tem alinhado muito isso. É. Beleza, muito obrigado aí, Pessoal, pessoal. Parabéns. só complementando aí, né? Meu nome é Juliano, aqui trabalho no laboratório também. A grande dificuldade, né, de todos esses ensaios serem realizados numa plataforma convencional são a resolução, né, dos sensores de medição. Né? Já visto que a gente tem as medições aí são muito pequenas, né, principalmente na indentação, e acaba que você fica fora da região de medição ideal, né, para essas máquinas. Acho que essa E é a células de maior carga, né, limitação, né? também, Juliano. Exatamente. Sensor de deslocamento, tudo isso, sim. O Rosenberg mandou aqui no chat: bom dia. Gostaria de saber se há alguma norma ou método de dimensionar os corpos de prova miniaturizado, como, por exemplo, corpo de prova de tração. Tem sim, na verdade, corpos de prova de tração. Esse ensaio miniaturizado de tração, existe uma quantidade enorme de corpos de prova hoje. Tem umas normas japonesas, a gente não trouxe aqui para não especificar muito, mas tem umas normas japonesas que trazem algumas geometrias, muito daquela visão de vir da indústria nuclear, né? Mas eu acredito que tem uma norma ISO também, né, Luiz, de tração miniaturizado. Tem sim. Eles. Ah, Agora eu vou fugir a cabeça do tração miniaturizado. mas Mas. o É, tração. Pode falar, Luiz, desculpa. não, mas as demais tem. Normalmente eles limitam. Por exemplo, essa do Small Punch que fala em torno de 0,5 de espessura, eles limitam em torno de 5 micrômetros, para mais ou para menos. É bem limitado mesmo, porque a gente está trabalhando numa escala muito, muito reduzida que qualquer variação aí de espessura, isso já acarreta, né, variação nos resultados, né? Uhum. As normas vão dar as tolerâncias ali Isso. necessárias, né? E é interessante até esses ensaios de tração, porque quando você quiser pegar esses mini corpos de prova, por exemplo, e extrair resultados de, por exemplo, resistência, escoamento, é preciso fazer hoje uma análise de elementos finitos. Você não tem uma correlação ainda. Cada corpo de prova vai ter que trazer ali uma análise mais específica.
mas é muito utilizado hoje, por exemplo, para análises de fluência, para análises aí de corrosão, fragilização por hidrogênio também, em meio, né? Que quanto menor o corpo de prova, mais fácil é executar um ensaio, né? Então isso tem sido muito, muito utilizado hoje. Eu vou abrir o Luiz Gonzaga, vou permitir o microfone aqui para ele fazer uma pergunta. Está aberto, está permitido o microfone, Luiz. Okay. Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Quero agradecer aí por esse momento aí de conhecimento e parabenizar vocês. Eu trabalho na indústria, principalmente na metalmecânica, e a gente trabalha muito com qualificação de EPS. E normalmente os copos de provas são dimensionados de acordo com a ASME 9. Vocês pretendem adaptar esse tipo de ensaio também para atender esse tipo de segmento de soldagem e copo de provas miniatura? Na verdade, é interessante, né, que esses corpos de provas miniaturizados, eles são também muito utilizados para análise de juntas soldadas. Não necessariamente, vamos dizer assim, ensaios de validação de procedimento de solda, esse tipo de coisa. Até porque, às vezes, são ensaios localizados, né? Então, às vezes, porque você consegue, por exemplo, small punch, você tira um corpo de prova na ZTA, ou vários corpos de prova ali, vendo ali um comportamento de uma zona termicamente afetada, por exemplo, né? Então, e aí até onde essas normas conseguem chegar, ainda assim, esses ensaios monitorizados ainda também, de certa forma, são um pouco nichados, né? Mas, sim, para a parte de solda, a gente tem usado muito para fazer um estudo da junta soldada. Você quer Isso, complementar, até Luiz? complementando aí no caso, o que a gente já fez hoje trabalhando com solda na verdade, uma análise comparativa visando, por exemplo, propriedades mesmo, né? Já que aqui, como a gente está numa região localizada, seja ela para indentação ou small punch, ou até mesmo Sharpie, a gente consegue ter aquele resultado ali diretamente na solda, né? Até alguns deles, por exemplo, a indentação, a gente consegue ter a solda, a ZTA e o material base, né? E para qualificação de solda, hoje a gente ainda não está 100% desenvolvido, né? Mas para pelo menos qualitativo, né, ter essa comparação de propriedades, a gente já teve alguns trabalhos voltados para soldagem, sim. Perfeito. Ok. Beleza, obrigado, Luiz. O Mauro também mandou aqui no chat, mandou um vídeo aqui de small grips, small specimen grips. Depois nós vamos dar uma olhada. Fixadores, Legal. né? O Fábio Alves mandou aqui no chat também. Bom dia. Já possuem o desenvolvimento de trabalho ou pesquisa em materiais austeníticos para a dureza instrumentada? Se não, o quanto complexo e adaptável os modelos pré-existentes para materiais ferríticos seriam? Bom, Quer comentar, Luiz? Depois eu posso também. para materiais austeníticos, a gente começou recentemente. Até quando eu disse aqui atrás o que a gente está desenvolvendo a parte de propriedade de tenacidade, né? Está em progresso. A gente tem tentado fazer isso, exatamente esse comparativo aí, né? Mas por enquanto está bem inicial mesmo. Agora, questão de small punch, a gente já trabalhou com alguns materiais austeníticos, algumas ligas de níquel, aço inox, né? Super Mas duplex, né? super duplex, isso. Agora, para indentação mesmo, a gente está em um patamar que a gente está em desenvolvimento para esse tipo de material. O que acontece, né, explicando para o Fábio, quando a gente vai trocando muito de materiais, o que a gente tem que fazer é uma readequação do equacionamento, né? Então, das Isso. constantes do equacionamento. E por isso que hoje a visão de utilização de inteligência artificial tem ajudado muito a gente, porque vai nos dar assim, uma ferramenta mais robusta para a adequação dessas constantes, né? Isso Então, mesmo. de certa forma, a gente sabe que a técnica consegue sim trabalhar, é uma questão de ajuste, né? Mas
de certa maneira, você não pode comparar um austenítico com um ferrítico, por exemplo, nos mesmos constantes. Você tem que ser adequado, sim. O Flávio está com a mão levantada aqui, eu vou permitir o microfone. Flávio, pode abrir o microfone. Ô, pessoal, bom dia, né? Aqui é o Flávio, da Mosaic Fertilizantes. Primeiro, parabenizar vocês aí pela série de trabalhos desenvolvidos e agradecer também, né, essa oportunidade que vocês dão em participar de eventos como esse, né? Mas a minha dúvida é a instrumentação, dentação instrumentada, eu achei muito interessante, né? E como vocês falaram, ela tem a intenção de aplicação em campo, mas a minha dúvida é o seguinte: é, é, é possível aplicar essa técnica em equipamentos em operação? Por que eu estou perguntando isso? Porque os equipamentos em operação, eles normalmente apresentam uma pequena vibração, muitas vezes não estão, o local que você quer aplicar, às vezes não está na horizontal, ele pode estar na vertical ou na posição inclinada, ou pode ter uma temperatura mais alta do que a temperatura ambiente, né? Como que se comporta nesses casos? É possível fazer esse tipo de aplicação? Posso começar, Luiz? Pode falar, pode falar. Obrigado, Flávio. Então, a gente tem já alguma experiência em aplicação dessa técnica em campo, né? Então, essa foto aí, essas fotos que estão sendo mostradas, essa versão é a versão 4 do equipamento. Então, a gente tem versões de bancada, versões que já estão operando há mais de 10 anos já em parceiros nossos, e isso portátil, né? E até versões hoje que operam em ambiente submarino e uma versão nova que a gente acabou de desenvolver para zonas classificadas com risco de explosão, né? Então, a aplicação em campo, ela tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, vibração é um ponto crítico. Então, realmente, se o componente estiver com a vibração excessiva, pode ser que afete os resultados. Então, nesse caso aqui, por exemplo, estava sendo feito um ensaio numa tubulação que estava em operação. Mas a vibração ali não foi um problema. Mas é um desafio que a vibração, sim, pode afetar, principalmente as leituras ali de carga e deslocamento. A questão do posicionamento, ele pode ser posicionado de cabeça para baixo, de lado, isso não tem desafio, é mais aqui, a gente tem até algumas fotos dele de cabeça para baixo, mas a posição não é um impedimento, né? E aí as condições de temperatura, sim, aí a gente já começa a ter que tomar cuidado, não por conta da operação, até uns 70, 80 graus ali, o equipamento vai trabalhar sem prejuízo, mas um problema ali de mudança das propriedades, né? Então, aí você tem que pensar se você quer comparar as propriedades mecânicas na temperatura ambiente, na temperatura de operação, mas temperaturas mais elevadas, vamos falar assim, 100 graus para cima, aí tem que ter adaptações. O indentador ele vai ter que ser resfriado, mas isso pode tudo ser feito. A gente até tem pensado já em algumas aplicações para temperaturas mais elevadas ali, 100, 200, 300 graus. Então, são adaptações que a gente pode fazer. E tem um outro ponto também, quando você vai fazer em campo, essa superfície também tem que ser ligeiramente preparada. Você não consegue colocar em cima de uma superfície corroída, por exemplo, ou uma superfície com revestimento de tinta. Então, tem que ser feito ali pelo menos um lixamento simples ali para poder ter uma homogeneidade melhor na superfície. Quiser completar, Luiz? Não, acho que é isso mesmo. Você conseguiu responder tudo. Acho que Uhum. respondemos, né, Flávio? Sim, era essa a minha dúvida. Muito obrigado, tá, pessoal? Valeu. Beleza. O Luiz Paz também está com a mão levantada. Vou liberar o microfone. Está liberado. Ó, Luiz Paz. Abriu. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, parabéns pelos trabalhos que vocês vêm apresentando. São ótimas ferramentas. Acredito que para quem trabalha com adequação ao uso, né, o Fitness for Service, são as ferramentas excelentes para você não ter que tirar
o equipamento de operação podendo recolher amostras. E com base nisso, as minhas perguntas são 3 perguntas, mas são simples. Primeiro, na remoção do corpo de prova do equipamento, existe a ferramenta de vocês provoca algum aquecimento localizado? E se provoca, qual a temperatura máxima que ele atinge? Primeira pergunta seria essa. Segunda pergunta seria, como que fica essa região onde foi removido o corpo de prova, essa amostra? O acabamento é perfeito? É necessário dar um acabamento posterior? Enfim, e pelo que eu vi, a espessura, até numa faixa de 3 milímetros, vocês conseguem fazer uma remoção de um corpo de prova, né? Porque geralmente você tem tolerâncias de corrosão nessa faixa de 3 milímetros aí de parede de equipamentos industriais, como vaso de pressão, por exemplo. E a terceira pergunta seria, se eu quiser avaliar a tenacidade de uma junta soldada, vocês conseguem remover um corpo de prova nessa junta soldada e fazer o ensaio Charpy? Miniaturizado, claro, né? Luiz, já começando a responder, já de cara da junta soldada, a gente tem feito bastante isso, né? O mini Charpy, retirando ali pontos de juntas soldadas já em campo e analisado, isso já está sendo feito já há algum tempo, para você comparar até assim diferentes tipos de aportes térmicos que foram feitos em campo. Mas falando sobre essa amostragem tipo Scoop como geral, o que acontece? Ele é um tipo de trabalho que tem que ser muito bem customizado para o componente que vai ser trabalhado. Então, Luiz, até me corrija aí, mas a ideia é o seguinte: por exemplo, aqui nós fizemos, e até um desses equipamentos que está aí debaixo d'água, ele é uma ideia de prova de conceito. Então, na hora que ele for ser aplicado mesmo, por exemplo, aqui a gente está em tubulações, a ideia de tirar de tubulações submarinas, né? Mas isso vai ter que ser mais bem estudado para aquela aplicação. Já essa pneumática a gente já utilizou em componentes maiores, né, em estruturas um pouco maiores ali, partes para chapas e tubos, mas aqui, como é uma velocidade maior, o acabamento ele já é um acabamento mais ali de quase retífica, sabe? Então é um acabamento bom. Mas gera sim um certo aquecimento, então ele deve ser resfriado, então ou com água ou com óleo na operação, ou debaixo d'água é mais simples, né? Porque está sendo resfriado pela própria água. Mas de certa forma, eu diria que assim, a gente não tem hoje uma ferramenta multiuso. Eu quero tirar amanhã de um lugar aqui, a gente pode aplicar. Não, é algo um pouco customizado, por quê? Tem que ser muito bem analisado como que essa amostragem vai afetar a integridade daquele componente, daquele equipamento. Tá ótimo. Se quiser Obrigado complementar também, Luiz? O Juliano começou a falar aí? Não. Não, é isso mesmo. Sobre a questão da temperatura, esses cortes sempre com fluidos, né, fluido de corte, refrigerante, justamente para não ter essa mudança de propriedade durante o corte, né, devido a uma mudança de microestrutura, alguma coisa. Então, sobre isso, não é o problema. O acabamento, como o Felipe disse, ele dá um acabamento próximo de uma retífica. Para alguns ensaios aqui hoje, quando a gente principalmente leva para nossos equipamentos, né, ter o controle mais fiel, a gente ainda faz uma preparação ainda final, né, um lixamento, pelo menos uma lixa 600, 1200, né, para até a questão de homogeneização dos corpos de prova, né, de poder comparar resultados entre 2 corpos de provas, né. E sobre a questão da necessidade de Sharp em soldas, isso é até um trabalho que a gente está em andamento atualmente, né, Felipe? Então, Em soldas de possivelmente, alumínio, né? isso. Possivelmente, em breve, essa resposta sua seria um sim com aquela certeza, né? É que a gente está em desenvolvimento nesse momento. Porque eu fiz essa pergunta porque eu trabalho com integridade mecânica, né, e estou na área de inspeção há 35 anos, bastante tempo, e o que mais a gente se depara é a falta de um controle de tenacidade adequado ao projeto nas juntas soldadas, né, principalmente com relação aos consumíveis, né? E hoje você tem, às vezes você tem um equipamento que é novo, foi fabricado errado.
não teve um adequado acompanhamento de fabricação, não teve uma análise crítica de projeto, nem das EPS utilizadas, e o pessoal acaba fazendo algumas bobagens, né? Então, essa é uma ferramenta que tem uma via de emprego aí no campo muito grande, realmente. Mas era isso. Eu agradeço aí a atenção de vocês. E se puderem, por favor, vocês podem mandar 2 abraços aí, seria para o professor Loriel e para o professor Sinésio. Fala que com certeza. o Luiz mandou um Daremos, abraço. Obrigado, viu? E aí nós Até a vamos mandar próxima. para vocês todo esse material que a gente está passando, vai estar aqui gravado também. Depois, se vocês tiverem interesse de conversar um pouco mais, a gente fica à disposição, entrar em algum assunto mais específico, né? A gente Não, com pode certeza. depois entrar em Legal. detalhes. Beleza. Obrigado. Obrigado, viu? Bom dia para vocês. Até lá. Valeu. O Luiz Gonzaga também levantou a mão novamente, queria fazer mais uma pergunta. Queria, assim, uma última pergunta aí, até pegando o gancho aí no que o Luiz falou aí em relação à questão de junta, quando vocês vão fazer um tipo de ensaio desse aí que destaca um pedaço da tubulação do equipamento, vocês pedem algum ensaio do cliente e qual o diâmetro mínimo sei lá, se for fazer uma tubulação, qual o diâmetro mínimo da tubulação para que você possa fazer esse destacamento aí dessa região para fazer esse ensaio? Eu acho que vai depender de caso a caso, né? Como a gente quer retirar ali uma amostra de assim, uns 3 milímetros, e tem ali a espessura também da ferramenta e algo que não vá comprometer a integridade ali do componente, né? Da estrutura, isso tem que ser um pouco avaliado caso a caso, mas eu diria ali que pelo menos ali uns 15 centímetros, né, uns 15 milímetros de espessura, daí para frente, de espessura ali, por exemplo, da chapa do tubo. Para não ter prejuízo, acho que pelo menos isso mesmo. De dizer de cara assim, olha, pelo menos isso a gente não tem isso fácil, mas... Então, nesse caso, eu tiver uma tubulação, sei lá, de 2 polegadas, que é do L40, já não vai entrar, 80 não vai entrar nesse mérito aí, correto? Uma tubulação que é do L40, ela vai dar aí mais ou menos, acho que 3.9 e a 80, acho que 5 ponto alguma coisa, se não estou enganado. Já seria seria difícil arriscado. fazer essa amostragem, sim. Aí, bom, aí seria mais fácil fazer, por exemplo, a indentação. A indentação em que você consegue, aí apenas a marcação aí é um décimo de milímetro que perfura ali a indentação, né? Aí é bem mais simples. Ok, queridos. Muito obrigado, tá? Tá certo, obrigado, Luiz. Eu. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade? Bom, pessoal, acho que é isso então. Agradeço a todos aí a participação, os questionamentos, acho que foi um bate-papo legal. E aí, vocês tendo interesse também, quero discutir alguma coisa mais específica, a gente fica à disposição. Todo esse material vai ficar disponível para vocês, a gente manda pelos e-mails que vocês cadastraram lá na inscrição do webinar. E esse vídeo também, eu vou encerrar a gravação agora, fica aí no YouTube depois para a disposição de todos.